Olá, tudo bem? Eu sou o Nanderson e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Code Experts Learning. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o Symfony. Bastante tempo que eu não lanço nada de Symfony aqui no canal. E a minha intenção com esse vídeo é mostrar uma pequena feature que foi lançada no Maker Bundle, que é a questão de você criar um formulário de cadastro, tá? Gerar isso automaticamente. Com isso, eu dando uma olhadinha nesse comando e vendo alguns outros comandos novos também que já tinham sido lançados, etc. Eu resolvi colocar aqui um ponto para a gente trabalhar e a gente vai desde a geração de questões de autenticação a finalizar com essa parte desse novo comando que é eu tenho até ele aberto aqui, o release que ele foi lançado, que é, só dar um zoom aqui, que é o comando make registration-form. Tá bom? Então a gente vai começar desde a geração automática aqui, tudo com o make, o comando make, para a gente gerar nosso autenticador, nosso usuário, etc. Para finalizarmos com essa questão desse comando aqui, que é o make registration form. Então, eu estou trazendo isso aqui bem, basicamente foi lançado ontem esse release, e eu estou trazendo aqui para você, para nós testarmos juntos, tá bom? Então, eu já vou começar aqui de praxe, estou aqui no meu terminal, eu vou começar criando um projeto do Symfony, tá? Então, Composer Create Project. Eu já tenho aqui o nome do pacote aqui do Skeleton que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar o website Skeleton, que ele vai trazer algumas coisas mínimas aqui para a gente poder criar um site, criar um projeto web, como já vem instalado o próprio Doctrine, já vai vir a parte de templates e por aí vai. O próprio Maker Bundle também já vai vir nesse Skeleton. E o nome do meu projeto, eu vou chamar ele aqui de... Vou chamar de Maker, tá bom? Então, processo básico, muito provavelmente você já conhece. O Composer vai lá nesse Skeleton, vai baixar esse cara, vai criar a estrutura pra gente. Posteriormente, criada a estrutura dentro da pasta Maker, ele vai instalar as dependências desse nosso projeto, trazendo assim o Symfony Flex, trazendo o Doctrine e seus pacotes e por aí vai. Aquele processo que a gente já conhece. Tá bom? Então ele vai começar aqui a gerar o projeto e a baixar e instalar as dependências. Bom, então ele já instalou as dependências, configurou todos os nossos bundles, certo? E eu vou só fazer uma pequena alteração, que é o seguinte, na minha máquina aqui, por questões de sistema, etc., eu estou usando ainda o MySQL na versão 5.6. Então eu só vou fazer essa pequena alteração aqui para a versão do meu MySQL. Só não posso executar esse comando aqui, porque eu tenho que entrar na pasta do meu projeto, né? Então ele vai abrir um arquivo vazio ali. Eu até cancelei aqui. Agora sim, agora eu posso abrir aqui o meu arquivo. E aqui nessa chave Server Version, eu posso mudar aqui por 5.6, tá? Relembrando, isso aqui é só pela questão da versão do meu MySQL ser a 5.6, tá bom? Então, modificando aqui a versão, vou sair do arquivo e eu vou usar aqui no meu caso, um banco que eu já tenho, que eu já, em alguns testes, já gerei ele, já criei, etc. Que é um banco que eu também chamei de Maker. Então, antes de eu conectar esse banco, eu vou abrir logo aqui o meu PHP Storm, vai ser a ideia que eu irei utilizar, tá bom? Você pode usar a que você mais se adequar. Eu particularmente gosto muito de utilizar a ideia PHP Storm com o plugin do Symfony Plugin, que nos dá um auxílio bem grande, tanto na produtividade com PHP e com esse plugin na produtividade utilizando o Symfony. Então eu vou abrir ele aqui rapidamente, já já eu volto. Bom, então aqui com o meu PHP Storm aberto, eu vou abrir aqui o meu arquivo .env da minha raiz do projeto. Deixa eu só aumentar essa fonte aqui para facilitar.
certo? Então aqui na minha linha 18, database URL, eu vou alterar aqui o meu usuário, root. Como eu estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, eu não tenho senha local. E o nome do meu banco, que ele já existe, tá? Vai ser Maker. Então eu vou fazer essas alterações e vou salvar aqui para mim. Se você não tiver um banco, você consegue gerar tudo pelo Symfony aqui sem problema nenhum, tá bom? A gente tem aqui no canal vídeos sobre essa questão aqui da geração do banco de dados, etc. Então, busque aí por Symfony Maker ou Symfony com Doctrine, eu não me lembro em qual dos dois vídeos está, mas a gente tem material sobre essa parte, certo? Então, feita essa alteração, eu vou fechar aqui, vou voltar para o meu terminal agora. E eu posso fazer aqui um bin console make user. Então, o console aqui é a interface de inserção de comandos do Symfony. Você tem diversas possibilidades, uma delas é fazer algumas gerações de participantes aí do seu projeto. Então eu vou criar aqui uma classe user que ela vai servir para a nossa autenticação. Os meus usuários, a primeira pergunta ali foi o nome da minha classe, eu deixei o default user. E ele está me perguntando se eu vou salvar os meus usuários, etc. Isso vai ser provido de um banco de dados e se eu vou utilizar o Doctrine para isso, né? Que é o ORM default aqui no Symfony. Então eu vou dar um Enter para ele pegar a opção default, que é o Yes. E prosseguindo, ele vai me perguntar aqui, qual será o campo que será o campo único exibido para o usuário, né? Então, nesse meu caso, eu vou deixar... Você tem algumas opções, você tem o e-mail, você tem o username e o UID. Nesse caso, vai ser a combinação desse cara com a senha. Eu posso deixar o default, eu posso colocar o username, eu posso gerar um universal user ID também. Mas eu vou deixar o default e-mail. E por fim aqui, ele pergunta se a gente vai fazer o hash das senhas. Se vai precisar dessa parte de fazer o hash da senha e fazer o check e vice-versa. Então, eu vou deixar o default também, que é yes. A gente tem aqui mais uma questão, que é a parte do algoritmo de encriptação. Nesse caso, se você estiver usando o PHP 7.2, você pode utilizar o Argon 2i. Tá bom? Caso não, você vai usar aí o bcrypt ou qualquer outro algoritmo de hash. Tá? Nesse caso, eu vou deixar esse cara, o Argon 2, tá bom? Minha versão do meu PHP aqui ela é a 7.2, eu talvez não tenha falado, tá? 7.2.8. E, por fim, ele faz aqui a geração do meu user entity, do user repository. Ele faz algumas atualizações e ele atualiza aqui o nosso arquivo de segurança do Symfony, que dentre outras coisas é responsável pela autenticação, pela configuração de autenticação. Tá certo? Então, bem tranquilo, ele já gerou aqui para mim o meu usuário. Se eu voltar aqui no meu projeto e vier aqui na pasta src, na pasta entity, deixa eu fazer aqui um synchronize. Eu vou ter aqui o meu usuário. Esse usuário, ele já vem todo configuradinho, tá? Ele implementa user interface, já todo no ponto aqui para a questão aqui da minha autenticação. Então esse usuário aqui ele já está apto a ser utilizado nas configurações da autenticação, certo? Eu posso ainda voltar aqui no meu terminal e fazer aqui um bin console make auth e gerar a parte de autenticação do sistema, como a tela de login, o controller security e por aí vai. Ele cria aqui um authenticator para a gente, se a gente precisar, então eu vou colocar aqui para ele criar o authenticator, login form authenticator. Eu posso dar um nome para esse cara, eu vou chamar aqui login form authenticator. E ele me pergunta se eu quero adicionar aqui um controller
com o nome que eu quiser, ou se eu posso deixar o default, que é o Security Controller. Então eu vou deixar o default Security Controller, e ele criou aqui para mim o meu autenticador customizado. A gente vai precisar fazer uma questão que ele até fala aqui abaixo. Ele já atualizou o nosso security.yaml. Ele criou para a gente aqui o Security Controller e criou uma view login.html.twig. Tá bom? Esse cara aqui, ele vai ser a parte de quando o usuário autenticar com sucesso, para onde eu quero redirecionar esse cara. Então, eu já vou aproveitar o ensejo aqui, vou limpar minha tela aqui, e vou gerar rapidamente um controller chamado de Home Controller. Então, a gente vai redirecionar para esse cara após o login ser efetuado com sucesso. Então, ele foi criado aqui para mim na pasta Controller, dentro da pasta src. Vou voltar aqui para o código. Se eu vier aqui na pasta Controller, eu vou ter o meu Home Controller. Então, a minha rota vai ser /home, só que eu não quero que ela vá para /home, eu quero que ela seja a rota principal. E o apelido dessa rota vai ser Home. O que eu vou fazer com respeito, voltando aqui para o terminal, a esse to-do que ele me propõe aqui, a essa alteração. Vou voltar para o código, vou aqui na minha pasta Security, eu tenho aqui o meu Login Form Authenticator, tá bom? Depois, eu não vou me aprofundar nesse cara, mas você pode depois dar uma lida com calma, é bem intuitivo o código. E o método que eu posso alterar vai ser esse cara aqui, ó, o On Authentication Success. Ele vai, por exemplo, se eu não fizer um redirect, ele vai lançar aqui uma exception para me prover um redirecionamento válido, né? Então eu posso remover esse cara. Ele me dá até um exemplo aqui, então eu vou copiar isso aqui. Eu vou retornar aqui uma resposta do tipo de redirecionamento para a URL gerada aqui através do router. E a minha URL eu vou chamar pelo apelido e vai ser a minha URL home, que vai cair para o barra, né? Então, após o login, nós vamos para a rota principal do nosso projeto. Feito isso, vou fechar aqui tudo. Eu tenho algumas questões que eu percebi aqui na geração da minha entidade user, que é o campo JSON aqui. O meu MySQL não suporta esse tipo de campo pela questão da versão, mas eu vou deixar aqui para que a gente tenha os erros e a gente consiga resolver juntos, tá? Eu já sei quais erros vão dar aqui por questões de versão, mas eu vou deixar para a gente poder ir corrigindo aqui. De repente, você tem a versão 5.6 aí também do seu banco, já vai ser um know-how bem interessante. Para você que tem a versão 5.7+, vai ser bem tranquilo, você não vai precisar fazer essas alterações que eu vier a fazer, e eu vou sempre reforçar por que eu estou fazendo a mudança em relação à versão do banco, tá? Então, vamos iniciar o nosso server para a gente poder testar aqui esses nossos primeiros passos. Então, eu vou fazer aqui um bin console server start. Ele iniciou para mim aqui o meu projeto no meu IP local, na porta 8001. Vou voltar aqui para o meu Chrome, acessar o meu projeto. Então, a gente caiu aqui na nossa rota raiz. Eu não cheguei a te mostrar, né? Mas deixa eu voltar aqui no código. Home Controller. Ele renderiza aqui da minha pasta templates um arquivo index.html.twig de dentro da pasta home, que está dentro da pasta templates. Ele manda para a minha view uma variável controller_name que tem o valor de home controller. Se eu segurar Ctrl e entrar aqui na minha view, eu consigo ver o conteúdo. Então ele fala aqui, ó, hello, pega o nome do controller e ele tem as informações aqui, o seu controller, ele mostra aqui o link do arquivo, o nome do arquivo, tá? E é essa view renderizada aqui pra gente, tá? Esses detalhes aqui é mais para você ver como foi gerado, etc, tá bom? Então, vou fechar aqui, vou voltar para o meu Chrome e vou acessar aqui /login. Tá? Perceba que a gente tem aqui um formulário bem seco, você pode alterar esse formulário. Voltando aqui para o meu PHP Storm, ele vai estar aqui, ó, na pasta Templates, na pasta Security, você vai ter o login.html, certo?
Então, você pode alterar aqui sem problema algum. Voltando aqui para o Chrome, eu tenho aqui um usuário na minha base e é provável que dê algum erro aqui no meu processo. Tá bom? Então, ó, o primeiro ponto é que ele não consegue converter o valor role user para o doctrine do tipo JSON. Tá bom? Então, eu posso voltar aqui. Essa questão tem a ver com a versão do meu banco. Então, eu vou voltar aqui para o código. O tipo do meu campo aqui, roles, ele é JSON. Só que eu não consigo trabalhar com JSON na minha versão 5.6 do meu MySQL. Então, eu vou colocar como text. Tá bom? Vou voltar aqui para o browser. Vou atualizar, reenviar. E a gente tem aqui um pequeno erro, que ele não... O colchetes aqui ele não é suportado para strings. Isso tem a ver aqui com o meu getRoles, certo? Então, quando ele retorna aqui é uma string. E o que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui um explode, tá? Para ele converter esse cara aqui para mim para um array. Se tiver mais de um papel separado por vírgula, ele quebra isso em cada casa de um array para mim, tá bom? Vou voltar aqui, tá? Lembrando que essas alterações aqui é só pela questão do meu banco, tá bom? Do meu banco de dados aqui, que a versão do meu MySQL é 5.6. Então, beleza, essas duas alterações funcionaram para mim. Como é que eu te provo que eu loguei? Se você vier aqui abaixo, ó, você vai perceber que eu estou logado aqui como usuário nandocastro@gmail.com. Tá bom? Autenticado, sim. A gente pode fazer aqui rapidamente uma rota de logout. A gente não tem aqui, então vou abrir aqui o meu config. Vou entrar aqui no meu packages, vou dentro aqui do meu security. E aqui nesse nível de guard, tá? A gente está no arquivo YAML. Eu vou criar aqui a chave logout. Vou colocar aqui o path, então vai ser /logout. E o target, ou seja, o alvo após o logout, eu vou colocar para barra para a rota raiz. Essa rota eu posso, junto com o seu método, vou abrir aqui o meu security controller. Eu posso criar aqui abaixo. Então vou criar aqui uma função vazia chamada de logout. E vou colocar aqui uma annotation, @route /logout. Vou dar um apelido para ela, logout, certo? E feito isso, alterei aqui o meu controller, security controller, adicionando essa rota /logout e adicionei aqui mais uma configuração referente ao logout, o caminho do logout e o redirecionamento após o logout. Vou voltar aqui para o meu browser, vou fazer aqui um logout. E logout efetuado com sucesso. Agora eu estou aqui como usuário anônimo, tá? Nesse caso aqui, o Symfony ele encara o usuário anônimo, você vê que é autenticado yes, mas de qualquer forma não estou logado, não sou conhecido dentro do sistema. Tá? Ele pode dizer que eu estou logado, mas nesse caso sou um anônimo. Até que eu logue e me identifique, ele vai me identificar como o meu usuário, como meu hash, etc. Tá bom? Então, pessoal, tranquilo, a gente gerou aqui a parte de autenticação com pouquíssimas modificações e muitas delas em relação à minha versão do meu banco. Se não fosse, seria mínimas modificações mesmo. E a gente tem aqui um sistema de autenticação bem tranquilo. Então, vamos aqui ao ponto em que eu queria mostrar, né? Se fosse somente essa parte, acho que ficaria bem rápido, mas essa parte que eu me refiro, esse novo comando aqui, o registration form,
Por isso que eu resolvi criar desde a parte da autenticação, geração do usuário, etc, para vocês verem que o Maker, no caso o Maker Bundle, ele tem bastante possibilidades de geração de componentes aí para sua aplicação. Então eu vou copiar aqui esse comando para a gente poder gerar o nosso formulário de registro. Vou aqui no meu Bin Console, vou colar esse cara, vou dar um Enter. E por que o erro? Né? Eu já sabia que esse erro ia acontecer e eu fiz questão de deixar. Por quê? Porque a versão em que esse cara foi lançado é a versão 1.11.1. Se nós voltarmos aqui no nosso projeto e acessarmos aqui o Compose.json, eu vou aqui no meu Symfony Maker Bundle. Ele está aqui na parte de Require Dev. E, se você perceber, eu estou na versão 1.0. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou limpar minha tela, fazer um Composer Update. Beleza? É provável que do momento aí que você, dependendo do momento que você está vendo o vídeo, quando você baixar o Skeleton, muito provavelmente o Maker Bundle já esteja atualizado, tá? Mas caso desse erro dele não encontrar esse comando, você faça aí um Composer Update. Você pode também, né, verificar a versão no seu Compose.json e já ter a certeza que esse cara já está atualizado. Se você perceber, o primeiro pacote atualizado aqui foi o Maker Bundle do 1.10 para 1.11.1. Espera ele limpar o cache aqui para a gente, fazer as devidas configurações se existirem. É isso aí. Vou limpar minha tela, seta para cima, encontrar o comando e executar ele novamente. Agora sim, ele vai criar aqui um registration form para o nosso user, porque tem a ver com autenticação, né? Então a gente cria um usuário, a gente cria um registro, quase sempre tem a ver com autenticação, e esse aqui é o foco desse cara no momento. Ele me pergunta aqui se eu quero adicionar o Unique Entity Validation, uma anotação, uma annotation, para o meu user, para o caso de não existir contas duplicadas. Então, vou dar um Enter para dizer que sim, né, que é o default aqui. Ele está me perguntando se eu quero redirecionar autenticando o usuário após o registro, ou seja, quando ele fizer o registro, eu autentico logo o cara. Se você não quiser, você bota no, eu vou deixar automático aqui como sim. E o que ele faz? Ele atualizou aqui minha entidade user. Ele criou aqui uma classe que tem a ver com formulário de registro, que é o meu registration form type. Ele criou o meu registration controller e criou uma view para mim, register.html.twig. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui, se você já tem um domínio com Symfony, com Doctrine, com algumas questões particulares do próprio Symfony e do Doctrine também, quando você bater o olho, você vai entender o código tranquilamente. Então, eu não vou ficar me atendo nesse momento a explicar o código que foi gerado e etc. Tudo bem? Então, vamos ao teste dessa geração, que é o Registration Form. Então, vou voltar aqui para o meu browser. E a rota que ele gera para mim é a rota Register. Então, vou dar um Enter aqui. Então, esse aqui é o nosso template criado. A gente tem aqui o campo e-mail e tem um campo plain password. Você pode alterar isso sem problema algum. Se você voltar aqui, deixa eu só fechar esse cara aqui, fechar esse aqui, fechar aqui. Se você vier aqui na parte de form, você vai ter o registration form. Opa. Então, com campo e-mail, com campo plain password, você pode adicionar mais campos, tá bom? O provider desse cara, para fazer o bind das informações, ele traz aqui no data class, no método configure options, que é o nosso usuário, como a gente definiu lá, tá bom? E aqui vai dar mais um pequeno errinho. Deixa eu tentar botar aqui um usuário que já existe.
Então ele já me caiu na validação, então já existe uma conta para esse e-mail, por conta daquela annotation, né, Unique Entity. E eu vou tentar criar aqui um hero@uniquehero.com, a senha de 1 a 6. Vou clicar em Register, tá bom? Aqui a gente tem um pequeno problema, que é a questão do Array to String Conversion, que é a parte aqui do meu, isso é o erro referente por conta da versão do meu MySQL, tá? Então, ele está tentando passar aqui um array que seria convertido para um JSON e salvo no banco, né? Mas como o meu banco não suporta ainda essa questão, eu vou aqui em cima e vou na parte de roles, eu posso colocar aqui vazio, só que ele vai me dizer que eu não posso passar um campo nulo, então eu já vou colocar aqui uma role user de início para esse cara, tá bom? Não se foque nesse momento nessa questão de role, tem bastante coisa que envolve a parte de configuração de autenticação no Symfony, que às vezes pode parecer complicado, mas eu te garanto que é mais a repetição, tá bom? Aqui eu só estou dizendo que eu quero passar um papel para esse usuário, então quando ele se cadastrar ele já vai ter um papel de usuário aqui dentro do nosso sistema, tudo bem? Vou voltar aqui para o meu browser, vou atualizar, reenviar. E agora sim, ó, eu fui redirecionado aqui para o meu home controller, que é a rota raiz, e eu estou autenticado aqui, ó, com o meu hero@uniquehero.com. Se eu clicar aqui, ó, você vai ter mais informações sobre esse usuário autenticado e você vai perceber o papel a qual ele está associado, tá bom? Todo usuário no sistema, de praxe, você manda essa role underline user para ele, você cadastra essa role para ele. O próprio Symfony se preocupa com isso. Se você vier aqui no usuário, na entidade, você vai perceber que quando ele faz um get roles, ele já traz aqui um role underline user já hard-coded aqui, porque o usuário tem que ter pelo menos esse papel no sistema, certo? Como eu salvei no banco, quando ele fizer um array unique, ele vai remover as duplicidades desse array. Então ele vai ter só o papel role underline user. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi a parte que eu queria mostrar, que era a parte aqui do meu... Deixa eu deslogar aqui. Eu posso até mostrar aqui diretamente, né? Que é a parte aqui dessa geração desse formulário de registro. Você pode incrementar muito mais, você é livre aqui para fazer isso. E o Symfony trazendo mais essa facilidade para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e assine aí ou ative o sininho das notificações para os futuros vídeos aqui do canal da Code Experts. Se você não gostou, fique à vontade para deixar o seu dislike. Se tiver comentários, dicas, coisas que eu posso ter falado aqui, asneiras que eu falei aqui ou qualquer feedback, utilize os comentários abaixo. Fico imensamente grato por você ter chegado até aqui e abaixo vou deixar o link do GitHub com esse código e também o link do blog onde eu vou colocar essa postagem de forma escrita também lá no blog da Code Experts Learn, tá bom? Mais uma vez um forte abraço, muito obrigado e continue conosco. Até a próxima!